Velho Oeste americano, os bares surgiam em assentamentos pioneiros e pontos de cruzamento de trilhas. O primeiro estabelecimento a ser chamado de saloon foi o Brose Saloon, próximo à fronteira Wyoming-Colorado Utah. Fundado em 1822, ele era frequentado por muitos caçadores de peles. Frequentar um salão era uma maneira de se socializar, uma tradição que remonta aos tempos em que os americanos ainda eram colônia da Inglaterra. Homens se reuniam em casas públicas, ou pubs, locais licenciados para servir bebidas alcoólicas para consumo no local. Montar um salão em certos lugares, como acampamentos de mineração, exigia apenas uma barraca, algumas cadeiras, mesas e bebidas. Conforme as cidades cresciam, a quantidade de salões aumentava e eles se tornavam estruturas permanentes, oferecendo uma variedade crescente de entretenimento. À medida que as cidades cresciam, a quantidade de salões também aumentava, tornando-se estruturas permanentes, que ofereciam uma ampla gama de entretenimento. Esses salões se apresentavam de diferentes formas. Alguns eram salões de dança, outros eram de jogos, com mesas de cartas e jogos de azar em destaque. Também havia teatros que abrigavam diversos tipos de apresentações, incluindo popular shows de variedades. Além disso, existiam os tradicionais salões, onde a bebida era a principal atração. Muitos salões em assentamentos mais populares funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fecharem as portas. Para isso, utilizavam as chamadas portas Batwing, portas de duas folhas que se movimentam nos dois sentidos, embora o uso delas era menos frequente do que nos filmes de faroeste. Essas portas permitiam fácil acesso, reduziam a entrada de poeira, ofereciam visibilidade aos que entravam e garantiam alguma ventilação. A decoração dos salões variava de acordo com o estilo e o gosto de cada estabelecimento. Alguns apresentavam papéis de parede elegantes e revestimentos de pelúcia, enquanto outros exibiam troféus de caça, como cabeças de búfalo e chifres de gado longhorn. Alguns até adornavam suas paredes com pinturas de mulheres nuas. No entanto, a maioria dos salões contava com espelhos posicionados atrás do bar, permitindo aos bartenders observar o ambiente enquanto serviam os clientes. Além de serem locais de diversão e socialização, os salões desempenhavam outros papéis na comunidade. Eles frequentemente se transformavam em salas de tribunal e palco de reuniões comunitárias e até mesmo eventos políticos, como eleições. Os salões do Velho Oeste atraíam frequentadores de todas as classes sociais. Homens respeitáveis e trabalhadores rudes, como mineiros recém-saídos das escavações, e uma ampla variedade de profissões, incluindo garimpeiros, soldados, lenhadores, ferreiros entre outras. Os salões de gado também prosperaram, quando os vaqueiros tinham dinheiro para gastar. No entanto, nem todos eram bem-vindos nos salões. Pessoas afro-americanas, nativos americanos, latinas ou asiáticas eram frequentemente excluídas. A presença de um chinês, por exemplo, poderia colocar sua vida em risco. Além disso, havia um grupo específico de homens brancos que geralmente não eram bem recebidos, os soldados. Isso se devia ao fato de que eles não costumavam respeitar as autoridades locais, e eram acusados de infectar as mulheres do salão. Devido aos padrões culturais da época, as mulheres respeitáveis geralmente não eram permitidas, a menos que fossem de reputação duvidosa, conhecidas como garotas de salão. Os salões do Velho Oeste apresentavam uma ampla gama de características. Alguns eram notoriamente violentos, enquanto outros tomavam precauções para evitar conflitos. Jogos de azar, consumo de álcool, prostituição e violência eram comuns em muitos desses estabelecimentos. A violência frequentemente resultava da combinação dos dois primeiros, com homens embriagados se envolvendo em brigas, após suspeitas de fraude em mesas de jogos. Em pouco tempo, muitas cidades e campos de mineração do Velho Oeste, como Deadwood e Tombstone, ficaram famosas não apenas por suas riquezas em ouro e prata, mas também pelos tiroteios que ocorriam em torno das mesas de cartas. Alguns notáveis pistoleiros e homens da lei do Oeste Selvagem também eram proprietários de salões, como White Earp, Bette Masterson e Doc Holliday. Para proteger seus investimentos, alguns salões contavam com seguranças garantindo que brigas fossem levadas para fora,
expulsando os envolvidos através das portas Batwings. Certos costumes eram comuns nos salões, como oferecer uma bebida a um estranho que estava ao seu lado no balcão. Recusar a bebida era considerado um insulto. Além disso, era comum que um estranho chegasse e oferecesse uma bebida a alguém. No entanto, beber e não ter dinheiro para pagar poderia resultar em agressão física ou consequências ainda piores. Fumar e mascar tabaco nos bares também era comum, e para evitar que o chão ficasse coberto de cuspe e coisas do gênero, os proprietários colocavam cuspideiras em vários locais. Os bartenders nos salões do Velho Oeste eram altamente valorizados, e os mais habilidosos recebiam o título de mixologista. Muitas vezes, esses bartenders também eram os proprietários dos estabelecimentos. Nessa profissão cada vez mais competitiva, havia uma grande disputa para atrair os melhores talentos. Durante a década de 1860, surgiram manuais para bartenders, fornecendo orientações e instruções sobre como preparar coquetéis e atender os clientes com eficiência. Esses manuais refletiam a profissionalização crescente da indústria de bares e buscavam padronizar as práticas e técnicas dos bartenders. Os primeiros salões do Velho Oeste serviam uísque forte, uma mistura de álcool bruto, açúcar queimado e tabaco de mascar. Esse tipo de uísque era conhecido por vários nomes, como suco de cactus, coragem engarrafada, mordida de cobra, óleo de arma, água de fogo, dinamite, olho vermelho, verniz de caixão, suco de tarântula, entre outros. O termo água de fogo, ou firewater, surgiu quando os primeiros comerciantes vendiam uísque para os índios. Para convencê-los do alto teor alcoólico, os comerciantes derramavam um pouco da bebida no fogo, enquanto os índios observavam o fogo se acender. Além do uísque, os salões também serviam grandes quantidades de cerveja. No entanto, a cerveja nunca era gelada naquela época e geralmente era servida a uma temperatura de 12 a 18 graus Celsius. Foi somente na década de 1880 que Adolphus Bosch introduziu a refrigeração artificial e a pasteurização no processo de fabricação de cerveja nos Estados Unidos, lançando a Budweiser como uma marca nacional. Antes disso, as pessoas no Velho Oeste não esperavam que sua cerveja fosse gelada, pois estavam acostumadas com a tradição europeia de servir cerveja em temperatura ambiente. No Velho Oeste, o faro era o jogo mais popular nos salões, seguido pelo pôquer e roleta. O faro, um jogo que se originou na Europa nos séculos 17 e 18, era amplamente praticado nos salões, em toda a região oeste dos Estados Unidos. Sua simplicidade e a possibilidade de envolver vários jogadores contribuíram para a sua popularidade entre jogadores de todos os tipos. Além do faro, o pôquer também era um jogo comum nos salões. Os vaqueiros da fronteira e frequentadores dos bares desfrutavam de partidas de pôquer, acrescentando emoção e desafio às suas experiências nos salões. As mulheres desempenhavam um papel importante nos salões, influenciando os clientes a consumirem bebidas e refeições, sendo comissionadas caso conseguissem. Nos salões que ofereciam entretenimento, elas podiam atuar como dançarinas ou artistas de teatro. No entanto, nem todos os salões empregavam garotas. Em certas áreas, como o lado norte de Dodge City, conhecido como o lado respeitável, a presença de armas, garotas de salão e jogos de azar era proibida. Muitas das mulheres que trabalhavam nos salões eram refugiadas de fazendas ou áreas rurais, atraídas por promessas de salários altos, trabalho fácil e roupas elegantes. Muitas delas eram viúvas ou mulheres em dificuldades, que precisavam ganhar a vida, em uma época em que poucas oportunidades eram oferecidas a elas. Para evitar que ficassem embriagadas, os bartenders substituíam o uísque por chá ou serviam bebidas diluídas, em copos de shot. Além disso, as mulheres tinham a opção de descartar suas bebidas em escarradeiras próximas, caso não desejassem consumi-las completamente. Os salões do Velho Oeste americano desempenharam um papel fundamental na vida cotidiana e na cultura da época. Eles eram muito mais do que apenas bares, sendo centros de entretenimento, socialização e até mesmo de eventos comunitários. Os salões ofereciam diversão, jogos de azar, bebidas fortes e um lugar para pessoas de todas as classes se encontrarem.
Embora muitos salões fossem associados à violência e comportamento desordeiro, outros se esforçavam para fornecer um ambiente seguro e acolhedor. Os salões refletiam a natureza única do Velho Oeste americano, com sua mistura de riqueza e violência, de progresso e fronteira. Eles foram lugares de encontro, celebração e até mesmo de conflito. Embora tenham desaparecido com o passar do tempo, a memória dos salões do Velho Oeste continua a nos fascinar, como um retrato vivo de uma era histórica.